O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber visitas em sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Entre os nomes estão o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o relator do projeto de lei antifacção, o deputado Guilherme de Ritt. De acordo com o documento publicado nesta quinta-feira, as visitas ocorrerão entre 9 da manhã e 6 horas da tarde, seguindo as condições já estabelecidas em decisões anteriores, como vistorias em veículos que entrarem e saírem da residência do ex-presidente. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguro Social. Entre os 10 presos estão o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanluto, no governo Lula, suspeito de permitir o avanço do esquema durante a sua gestão. Stefanluto foi nomeado em julho de 2023, no atual governo federal, e exonerado em abril, após as primeiras denúncias. Em nota, a defesa classificou a prisão como ilegal e sem fundamento. A operação também determinou o monitoramento eletrônico do ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que presidiu o Instituto Nacional de Seguro Social durante o governo de Jair Bolsonaro. Outros ex-dirigentes também foram presos, entre eles André Fidalis, ex-diretor de benefícios, e o ex-procurador-geral do Instituto Nacional de Seguro Social, Virgílio Antônio, detido junto com a esposa Thaisa Hoffmann, médica, suspeita de ter recebido 5 milhões de reais de empresas ligadas a Antônio Camilo, conhecido como o Careca, do Instituto Nacional de Seguro Social. Ela alegou em depoimento à CPI que os valores se referem a serviços de pareceres médicos. A Polícia Federal também cumpriu um novo mandado de prisão contra o lobista Antônio Camilo, que já está preso desde setembro. No total, 9 pessoas foram detidas nesta etapa, que incluiu 63 mandados de busca e apreensão em 15 estados e no Distrito Federal. Os investigadores apuram corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos, estelionato previdenciário e lavagem de dinheiro. A lista de alvos também inclui parlamentares como o deputado federal Euclides Peterson, suspeito de vender um avião a uma entidade ligada ao esquema, e o deputado estadual Edson Cunha, que presidiu uma associação de pescadores investigada por descontos irregulares. Peterson nega qualquer relação com o Instituto Nacional de Seguro Social e diz que a venda foi legal. O presidente da CPMI, do Instituto Nacional de Seguro Social, o senador Carlos Viana, afirmou que a operação reforça os avanços das investigações sobre desvios milionários envolvendo recursos públicos. Deputados e senadores da oposição comentaram a operação. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do Instituto Nacional de Seguro Social, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Nós já tínhamos pedido essa prisão também desse funcionário público André Fidalis, e hoje o ministro André Mendonça, atendendo ao pedido da Polícia Federal, ratificou aquilo que nós já achávamos cabível: a prisão de muita gente que participou desse esquema criminoso. Hoje é um grande dia, isso é importante. A CPM e ajudou a impulsionar essas prisões. Nós insistimos, inclusive ao ministro André Mendonça, que houvesse essa decretação, porque ficou evidente nos depoimentos prestados que estava havendo adulteração de documentos e fabricação de provas. E estes servidores todos, Zé Carlos Oliveira, que foi ministro da Previdência, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, André Fidelis Stefanuto, Virgílio, todos eles tinham posição-chave dentro do governo Bolsonaro. Infelizmente, esses servidores tomaram de assalto o Instituto Nacional de Seguro Social e a Previdência e conseguiram estabelecer relações políticas que permitiram que esse roubo tomasse a dimensão que tomou. O que fica de pergunta é: por que representantes dessas instituições, diretamente envolvidos, alguns com bens bloqueados, outros já denunciados pela AGO, ainda não estão presos? Isso precisa ser questionado, e que a CPMI continue avançando e que a gente se blinde da politização, porque isso contaminaria o que considero o ponto mais importante: blindar o Instituto Nacional da Previdência Social. Por sinal, apresentei 2 projetos de lei.
Um que proíbe definitivamente os descontos automáticos via Instituto Nacional de Seguro Social dessas associações. E outro que exige biometria para empréstimos consignados. Esses dois projetos foram aprovados na Câmara e ontem aprovados no Senado. A operação ocorre em meio às discussões da CPMI, que investiga o desvio de valores por associações e sindicatos fictícios. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criava cadastros falsos de filiados para aplicar descontos indevidos diretamente nas aposentadorias e pensões de milhares de beneficiários. A fraude pode ter causado prejuízo superior a R$ 2 bilhões aos cofres públicos. Se inscreva no canal Política em Debate, porque aqui você fica sempre um passo à frente do que realmente está acontecendo no Brasil.